Então, gente, deixa eu só fazer uma revisão aqui rapidinho. Eu escrevi aqui já antecipadamente para poder adiantar para vocês, para a gente não perder tempo. Então, aqui, por exemplo, suponha esse número aqui, né? Como que ficaria a leitura dele? Então, aqui eu tenho 343.789. É a leitura. Se eu quisesse escrever esse número em classes e ordens, fazer essa decomposição, eu tenho que, eu sei o seguinte, que de trás para frente, né, eu separando aqui de 3 em 3, de trás para frente, a gente tem as unidades simples, a classe dos milhares, né, e assim por diante. Fiz aqui, eu fiz a decomposição. Então, eu coloquei 9 unidades, 8 dezenas, 7 centenas. Pode escrever simples ou não, tá bom? Aí, aqui eu tenho a classe dos milhares: 3 unidades de milhar, 4 dezenas de milhar, 3 centenas de milhar. Assim que eu faço a decomposição desse número. Olha bem esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Então, aqui já está separado. Quando eu falo em casas, você pode pensar em casas mesmo. E que essas janelinhas aqui, elas são as unidades, dezenas e centenas. Então, por exemplo, aqui, né? Nessa casa aqui, eu tenho o quê? Ó, unidade, dezena e centena. 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 Assim que vai ficar para vocês. Né? Então, na hora de escrever a leitura, ter essa aqui, essa classificação, é muito importante. Tá bom? Agora, esse número aqui, olha, na última aula alguém me perguntou como que lia o número. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso aqui, né? Unidades, a classe dos milhares, dos milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, e assim vai. Aí você vai completando as casas. Então, no caso aqui, o número aqui, 845 trilhões, 768 bilhões, 963 milhões, 524 mil, 637. É esse número grande aqui. Aí, se eu perguntasse assim, qual número ocupa a casa das dezenas de milhar? O 2. Se eu perguntasse. Se eu perguntasse assim, qual número ocupa a casa das centenas de bilhões? O 7. Ok? Agora, se eu quisesse saber desse número, o valor relativo dele. Se eu quisesse saber o valor relativo do algarismo 5, por exemplo, do algarismo 5. Eu tenho um 2. Eu vou circular um de cada cor aqui. Eu tenho o 5 aqui e tenho o 5 aqui. Então, eu tenho dois valores relativos. Então, o 5, nesse caso aqui, desse exemplo que tem 2, ele pode ser, ó, eu tenho 5 centenas de milhares, né? Então, eu tenho 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter 5 zeros depois. Que esse número aqui corresponde a 5 centenas de milhar. Corresponde ao número 500 mil. Esse é o valor relativo do 5. Mas eu também tenho, né, aqui, ó, o 5 aqui, nesse exemplo aqui que eu faço de azul agora, ó, aqui, o 5 aqui, né? Aí ali, naquele caso ali, o outro valor relativo do 5, vamos ver quantas casas tem depois dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 5 acompanhado de 12 zeros. Olha que número grande, né? 12 zeros tem o 5. 3, 6, 9, 12. Aí eu tenho o quê? São 5 unidades de trilhão. Então, aqui eu tenho 5 trilhões. O número 5 trilhões se escreve aqui. Se o 5 fosse aqui, era 5 mil. Se fosse aqui, era 5 milhões. Se fosse aqui, era 5 bilhões. Ele é aqui 5 trilhões. Então, o valor relativo do número, você vai pegar a posição onde ele está e todos os algarismos na frente você vai colocar zero, só para você conhecer esse número. Isso também é um tipo de decomposição. Se eu tivesse, por exemplo, um número assim, vou colocar 3 números aqui diferentes: 237
448, vou colocar mais números. 792, 663. Aí eu falo assim com você. Eu quero que arredonde esse número, né, em relação às centenas, às dezenas. Vamos fazer primeiro aqui, vou fazer 2 em relação às dezenas e 2 em relação às centenas. Em relação às dezenas, eu quero que você faça a aproximação para a dezena mais próxima. A dezena aqui é o 3, certo? Então, aqui eu tenho o número 37. Qual dezena, né? Quantas dezenas é mais próximas aqui? Seria o quê? Seria o 30 ou seria o 40? Qual o número que é mais próximo de 37? 30 ou 40? É o 40. Então, esse número aqui é aproximadamente, arredondando ele, eu posso arredondar para 240. Né? Agora, esse número aqui, 448. 48 é mais próximo de 40 ou mais próximo de 50? É mais próximo de 50. Então, esse número aqui ele pode ser 450. Vou fazer um outro exemplo aqui. Vou pegar aqui um número. 823, por exemplo. Vamos pegar esse número aqui, 823. 823, também vou aproximar a dezena. É mais próximo de 820 ou mais próximo de 830? É mais próxima de 820. Então, a aproximação de 823 é essa. Ok? Agora, nesse outro exemplo aqui, eu vou fazer a aproximação para a centena mais próxima. Tá? Então, vamos ver aqui. A centena aqui, é o 700. 792 é mais próximo de 700 ou é mais próximo de 800? Então, isso aqui eu posso arredondar para 800. 663, é mais próximo de 600 ou mais próximo de 700? De 700. Vou pegar um outro aqui que dá um arredondamento menor. Vamos pegar aqui 2.323, por exemplo. Eu vou arredondar isso aqui para a centena mais próxima, né? Então, centena, são as 3 últimas casas. Então, 300. Aí, esse número aqui é mais próximo de 2.300 ou é mais próximo de 2.400? Ele é mais próximo de 2.300. Então, eu arredondo ele para 2.300. Isso que é você fazer a aproximação. Então, aqui eu fiz em relação às dezenas e aqui eu fiz em relação às centenas, tá? Isso aí é um tipo de arredondamento que a gente faz, uma aproximação, tá bom? É muito importante isso aqui, tá? Bom, gente, outra coisa que eu quero ensinar vocês é o sistema de numeração romano, tá? Só para relembrar, porque eu sei que vocês já estudaram isso no ano passado, tá bom? Então, vamos lá. O símbolo vai ser, você vai usar letras I, V, X, L, C, D, M. Onde I é o 1, V é o L, X é 10, L é 50, C é 100, D 500 e M 1000. Posso ter, por exemplo, o número 1, letra I. Número 2, 2 letras I. O número 3, eu posso ter 3 letras I. O número 4, não posso ter 4 letras I. Aí, o que você vai fazer? O próximo número é o 5, né? O próximo número é o 5. Então, o 5 é V. Se o 4 vem antes do 5, você vai tirar um pauzinho do 4. Então, você vai colocar o 5 menos 1. Ok? A mesma coisa vai servir para eu fazer o número 6. O 6 é depois do 5. Então, é o 5 mais 1. Assim também eu vou compor o 8, por exemplo. O 8 vai ser o quê? O 8 é 5 mais 3. Ih, cheguei no limite. Eu não posso repetir mais de 3 vezes.
Então, eu vou ter problema para fazer o 9. Porque o 9 não pode ter 4 pauzinhos depois do 5. Então, eu vou pegar o próximo. O próximo é o quê? É o 10, né? O próximo é o 10. Então, o 10 é que letra? Aí você vai observar a letra do 10. Bom, o 10 é o X. Se o 9 vem antes, o 1 vem antes. Se o 11 vem depois, o 1 vem depois. Ok? Quando você quer aumentar o número, você coloca depois do número. Quando você quer diminuir, você coloca o 1 antes do número. Suponha que eu quero escrever um número 973, por exemplo. Bom, eu sei que eu só posso repetir 3 vezes. Então, no 900, eu teria o 500. Só que 500 mais 300 é o máximo, que seria 800. Então, eu não posso colocar D, aí, ó, 600, 700, 800, 900. Não, não pode repetir 4 vezes. Isso aqui não pode acontecer. Então, significa que eu tenho que pegar o próximo, já que o 100 não pode ser 4 vezes. Então, eu vou pegar o 1000. Mas o 900 vem antes. Então, é 100 antes do 1000. Aí agora eu vou formar o 70, porque é 970. Bom, 70, eu sei o seguinte, isso aqui é 10, não pode repetir mais 3 vezes. Então, o próximo é 50. 70 está depois. Então, 60, 50. Ah, 2 vezes eu posso repetir. Então, 70 é o 50 mais 20. E o 3? O 3 eu não tenho problema. 1, 2, 3. Para eu montar números, eu só posso repetir no máximo 3 vezes. Então, se eu quisesse formar o número, por exemplo, 2.461, por exemplo. Como que eu vou formar esse número? Então, vamos pensar. 2.000, 2M. 400, 100, 100, 100, passou de 3, não posso. Então, vou pegar o 500 e vou tirar 100. 400. E 60, 50, 60, eu posso repetir uma vez. E 1. Ok, assim vai ficar o número. 2.460, porque o LX, 1. Ok? Então, esse também é o sistema de numeração romana. Vocês vão usar esses símbolos aqui, tá bom? Tem na folhinha aí de vocês, para vocês poderem estar fazendo as atividades.